Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Para os católicos, alguns lembretes. Então, na missa tridentina que nós temos aqui cotidianamente na nossa capela, essa missa que se desenvolve desde o tempo dos apóstolos, em particular desde São Pedro. Então, a comunhão se recebe sempre de joelhos, salvo impedimento físico, e sempre na boca, diretamente. Lembramos também, como fazemos constantemente, as questões da modéstia no traje. Então, lembrando, é preciso que a roupa cubra ombros e joelhos, portanto, uma roupa que tenha manga, que não seja colada ao corpo, nem transparente, que as rendas também tenham forro. Então, a roupa deve cobrir os ombros e os joelhos, tudo o que se encontra entre eles, isso, claro, em qualquer posição, em pé, sentado, de joelho. E essa questão da modéstia nos trajes, nas vestimentas, serve não somente dentro da igreja, claro, ainda mais para receber a comunhão, mas serve em qualquer lugar, faz parte da lei natural. E, finalmente, também lembramos o cuidado necessário que devemos ter com a paixão política, sobretudo nesses tempos mais conturbados e ano de eleição. Em particular, procurar perceber como vários erros na visão de mundo têm se filtrado entre os católicos por meio da política, claro, a política de esquerda, mas também na política da direita, em particular com uma visão de mundo conservadora, que vem, em particular, de um protestantismo americano em muitos pontos, e que não correspondem à doutrina católica, à visão de mundo católica. Caros católicos, imaginemos que duas pessoas conhecidas se encontram no meio da rua e se cumprimentam. E uma delas, então, no meio da conversa, diz que está indo à paróquia, ali ao lado, para rezar um pouquinho. O seu interlocutor pergunta, então, se ela é católica, ao que ela responde que sim. É algo que pode acontecer cotidianamente, que acontece com inúmeras pessoas espalhadas pelo mundo, dizerem a outras que são católicas. Hoje, porém, quando alguém diz que é católico, na prática pouco significa. O catolicismo, na prática, diante do mundo, diante dos não católicos e mesmo diante de muitos católicos, significa algo vago. Alguém dizer que é católico não identifica mais as pessoas na prática com uma visão de mundo, com um corpo de doutrina, com um corpo também de moral, de comportamento. Isso demonstra, claro, que existe hoje um problema sério. Em tempos anteriores, dizer que era católico significava algo. Não significava, claro, que todo mundo cumprisse ou vivesse o catolicismo perfeitamente, mas dizer eu sou católico já deixava claro para o interlocutor e para a própria pessoa o que aquilo significava. A felicidade nessa terra, caros católicos, está em seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo com clareza. Ou seja, nossa felicidade nessa terra está em viver estavelmente na graça de Deus, em viver estavelmente como a Igreja sempre nos mandou, acreditando no que Cristo nos falou, praticando os seus mandamentos, procurando praticar os conselhos evangélicos, conforme o nosso estado de vida e nos conformando à vontade de Deus em tudo.
convém, caros católicos, recapitularmos alguns pontos que deveriam ser sempre imediatamente compreendidos quando alguém diz sou católico. Claro, não podemos aqui enumerar todos os pontos, não temos a intenção de dar uma lista exaustiva, mas convém falar de alguns pontos básicos e falaremos de alguns hoje e de outros em sermões futuros. O católico é aquele que crê que existe um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uno e trino, é a Santíssima Trindade. O católico sabe que a existência de Deus e de um só Deus pode ser provada pela razão, mas que Deus ser um só em três pessoas é algo que podemos saber apenas pela revelação divina. O católico sabe que Deus se revelou aos homens e que essa revelação está contida na tradição católica e nas Sagradas Escrituras. Ele conhece a preeminência da tradição que vem antes das Escrituras no tempo e que contém toda a verdade revelada, enquanto a Bíblia tem uma parte da revelação colocada por escrito. O católico sabe que a tradição católica não se confunde com outras tradições por aí, tradição perene, primordial ou coisas do tipo, e sabe que a única verdadeira revelação está na religião católica apostólica romana, que essa é a única verdadeira revelação. O católico sabe que Deus criou todas as coisas, fazendo-as a partir do nada. O católico sabe que Deus basta a si mesmo para a sua infinita felicidade, para a sua perfeição. E sabe então que Deus quis criar tudo o que criou por pura bondade, para que as criaturas pudessem participar em alguma medida das suas perfeições, da sua bondade. O católico sabe que Deus não tinha nenhuma obrigação de criar qualquer coisa e de nos criar em particular. Criou por pura bondade, por pura liberalidade. O católico sabe que Deus criou os anjos em estado de graça e que alguns deles se revoltaram. São os demônios que tentam nos levar ao pecado e ao inferno, enquanto os anjos, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, nos ajudam a praticar as virtudes e a servir a Santíssima Trindade, com o nosso anjo da guarda nos ajudando de maneira particular. E os anjos, sendo mais poderosos que os demônios, pois estão unidos a Deus. O católico sabe que Deus criou o homem, Adão em primeiro lugar e depois Eva, e que desse casal descende todo o gênero humano. O católico sabe que Adão e Eva não é uma história da carochinha. Sabe que Deus os criou em estado de graça, em amizade com Deus, portanto, e imortais, não iam morrer, impassíveis, não iam sofrer, íntegros, não tinham desejos sensíveis, desordenados, ou seja, com as paixões, sob a inteligência e a vontade, que estavam, por sua vez, sob Deus inteiramente. O católico crê que houve o pecado original, pecado de orgulho de Adão e Eva, pois quiseram ser semelhantes a Deus. E o pecado original fez que Adão e Eva e nós, os descendentes deles, perdêssemos esses dons. De tal forma que nascemos separados de Deus e com as feridas do pecado original, precisando do batismo para recuperar a graça, a amizade com Deus e para atenuar essas feridas. O católico reconhece que Deus criou todas as coisas e as conserva e as governa, de forma que a glória dele possa ser manifestada e de forma que nós possamos viver santamente, conhecendo, amando e servindo a Deus.
O católico não pensa que Deus criou tudo e depois se retirou, abandonou. Não, ele conserva e governa as coisas para a maior glória dele e para a nossa santificação. O católico sabe que Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente misericordioso e que nos governa para o nosso bem. Em particular, também nos sofrimentos. Deus nos governa para o nosso bem nos nossos sofrimentos. O católico sabe que nada, absolutamente nada, escapa à providência. E que Deus amorosamente ordena todas as coisas para a nossa santificação. Permite os males e sofrimentos para que tiremos bens maiores, de humildade, de dependência dEle, de confiança nele, de recurso a Ele, pela oração constante. Enfim, para que tiremos dos males a nossa santificação, maior união com Deus. O católico sabe que deve ter inteira confiança em Deus. O católico sabe que nesse governo divino, Deus o chama a funções que excedem as suas forças puramente humanas. No matrimônio, por exemplo, com a geração e educação dos filhos, na santificação mútua dos esposos, ou então no sacerdócio, nas obras de apostolado, como, por exemplo, em uma escola católica, ou alguma obra de misericórdia, mesmo corporal. Mas o católico sabe que, com a graça de Deus, com Deus, em Deus e por Deus, ele pode cumprir humildemente o dever que Deus nos deu. O católico sabe que o gênero humano, com suas próprias forças, jamais poderia reparar o pecado original e os pecados posteriores, pois são ofensa infinita contra Deus, enquanto as obras dos homens, ainda que juntando todas as boas obras, desde Adão até o último homem, são obras finitas, limitadas às obras dos homens. O católico sabe que para remediar isso, Deus, amando a tal ponto o homem, enquanto ainda era pecador e inimigo de Deus, Deus enviou seu próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para se fazer homem e nos salvar. E assim o Verbo se fez carne. Deus criou o homem de modo admirável e o redimiu de modo ainda mais admirável. E o católico sabe disso. O católico sabe que Deus colocou em Cristo toda a sua complacência, todo o seu agrado. E que ele só pode agradar a Deus, viver bem nessa terra e alcançar a vida eterna, vendo Deus face a face no céu, se viver com Cristo, em Cristo, por Cristo. O católico sabe que as ações de Cristo, sendo Ele verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, têm um valor infinito, e que bastaria uma única ação de Cristo para reparar o pecado e nos salvar. Mas ele sabe que Cristo quis sofrer ao longo de toda a sua vida aqui na terra, passando pela sua dolorosa paixão e chegando até a morte de cruz, para mostrar o seu amor por nós, para que o amássemos em retorno, para que compreendêssemos a gravidade do pecado. A cruz é o amor, o sofrimento é o amor. O católico sabe que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que passou ainda 40 dias instruindo os apóstolos e os discípulos sobre as coisas do reino dos céus aqui na terra e que em seguida subiu aos céus, vencendo então definitivamente a morte, o demônio e o pecado. O católico sabe que Cristo, na sua bondade, nos mostrou o caminho da felicidade, o caminho da bem-aventurança. É o mesmo caminho da negação de si mesmo, caminho de carregamento da cruz,
caminho de cristificação. Ele nos mostrou o caminho com o seu exemplo e nos dá as graças em abundância para percorrer esse caminho. O católico sabe que não há verdadeira vida em Cristo, que não há verdadeira imitação de Cristo, se não for com uma vida repleta de sacrifícios, maiores ou menores, em que conquistamos a nossa própria alma para Deus, com a boa violência espiritual, e conquistamos também as almas dos outros, claro, sempre com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O católico sabe que Cristo fundou a sua igreja, fora da qual não há salvação. Ele sabe que a igreja de Cristo foi promulgada, por assim dizer, em Pentecostes, quando o Espírito Santo, enviado pelo Salvador, desceu sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo em Jerusalém, nesse acontecimento único, 50 dias depois da ressurreição. O católico sabe que essa igreja de Cristo foi fundada sobre Pedro e que ela tem as notas de unidade, de santidade, de catolicidade e de apostolicidade. Ele sabe que a única igreja que tem todas essas qualidades é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o Papa como chefe supremo, sucessor de São Pedro, vigário de Cristo, sumo pontífice, pastor supremo. Ele sabe então que a única igreja que tem todas essas qualidades é a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o Papa como chefe supremo, os bispos como chefes das igrejas locais, designados pelo Papa, sob o Papa, e também os padres como chefes de pequenos rebanhos, sob os bispos. O católico sabe que a igreja é monárquica e hierárquica, e que deve respeito e obediência aos seus superiores. O católico sabe que a igreja tem um magistério dado por nosso Senhor Jesus Cristo para transmitir a revelação contida na tradição católica e nas Sagradas Escrituras, e sabe que esse magistério é infalível sob certas condições. O católico sabe que a igreja é uma sociedade sobrenatural, divina e humana, uma sociedade sobrenatural e divina em razão de seu fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, em razão da sua finalidade, que é a glória de Deus e a santificação e salvação das almas. E ele sabe que a igreja tem todos os meios naturais e sobrenaturais para conduzir os homens a essa finalidade, os sacramentos em particular. O católico sabe que os sacramentos são os principais canais da graça, os principais meios de santificação. Ele sabe que são 7 os sacramentos, nem mais nem menos, e que foram instituídos diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Batismo, confissão, crisma, Eucaristia, ordem, matrimônio, extrema unção. O católico sabe que ninguém pode criar outro sacramento nem suprimir um desses 7. Ele sabe, por exemplo, que o batismo apaga o pecado original e dá a graça santificante, fazendo do batizado filho de Deus e membro da igreja. Ele sabe que Cristo está realmente, substancialmente presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, oferecendo-se à Santíssima Trindade e dando-se a nós em alimento. E nos sacramentos, o católico reconhece a bondade, a misericórdia infinita de Deus. O católico sabe que Cristo instituiu o santo sacrifício da missa, o mesmo sacrifício da cruz, com o mesmo sacerdote, Cristo, e com a mesma vítima, também Cristo, na cruz e na missa. O católico sabe que a missa tem um valor infinito, que nos aplica os méritos e as graças alcançados na cruz. O católico sabe que entre o sacrifício do Calvário e a missa existe apenas uma diferença: o modo de oferecer.
Na cruz foi um sacrifício cruento, quer dizer, com sofrimento e derramamento de sangue. Na missa é um sacrifício incruento, isto é, sem sofrimento, sem sangue. Um sacrifício sacramental e místico, mas real. O mesmo sacrifício da cruz. O católico sabe que a missa é para adorar a Deus, agradecer a Deus, pedir as graças para Deus e pedir perdão a Deus. Em união com Cristo, realmente e substancialmente presente no altar. O católico sabe que a missa tem um valor infinito e que nada há de mais importante na face da terra. O católico sabe que deve cultuar os santos com um culto de dulia, ou seja, de veneração e não de adoração. Ele sabe que recorrer aos santos em nada diminui a excelência de nosso Senhor Jesus Cristo, único mediador de redenção entre Deus e os homens, mas que pode haver outros mediadores de intercessão para interceder por ele. O católico sabe que as imagens e as relíquias dos santos são legítimas e nos ajudam a rezar, nos ajudam a querer imitar os santos como os melhores amigos de Cristo que são. O católico reconhece, em particular, o papel de Nossa Senhora na obra da encarnação e da redenção, sua cooperação única com a obra do seu divino Filho. Ele sabe que todos os privilégios de Nossa Senhora vêm dos méritos de Cristo. Ele reconhece a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, a sua virgindade perpétua, a sua maternidade divina, a ausência de qualquer pecado durante a sua vida e esse progresso constante na união com Deus. Esse progresso constante no crescimento da santidade. E o católico reconhece a sua assunção ao céu em corpo e alma e a sua coroação no céu. Ele reconhece Maria como a medianeira de todas as graças, como a mãe de Deus, como a onipotência suplicante. Ele reconhece a devoção a Nossa Senhora como o caminho mais curto, melhor, mais perfeito para podermos imitar, seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece Nossa Senhora como Rainha dos anjos, dos santos e de todos os homens e das sociedades. Ele reconhece Maria como sua própria mãe, dada a nós por Cristo do alto da cruz. O católico reconhece que Deus sabe o que é melhor para ele a cada instante de sua vida. Saúde ou doença, vida longa ou curta, sucesso ou fracasso, pobreza ou riqueza, prosperidade ou adversidade, consolação ou desolação. O católico sabe que Deus está o mais próximo da sua alma, que Deus está agindo mais intensamente para a sua santificação, quando, procurando fazer o que Deus quer em tudo, ele já não sente gosto em praticamente nada ou nada, não sente consolação, não consegue ver bem, com clareza, o sentido dos sacrifícios que faz, das suas renúncias, não consegue mais, às vezes, enxergar com clareza a bondade de fazer o que Deus quer e por que Deus quer que façamos assim. Ele sabe que esse momento é o momento da santificação, de se manter na oração, de se manter nos bons propósitos, nas boas obras, nos bons compromissos assumidos, sem mudar de direção na desolação. Ele sabe que é nesse momento que Deus chama a alma para se nutrir com alimento sólido e não mais com leite para as crianças. É nesse momento que Deus o chama para começar a subir com ele para o Monte das Oliveiras, preparando a alma para o Monte Calvário e a perfeição. Avante, caros católicos, que alegria imensa, que felicidade imensa poder conhecer Deus e tudo o que Ele fez por nós. Na nossa religião, a única verdadeira religião
católica, apostólica, romana. Que alegria imensa podemos seguir Cristo pelo caminho da sua paixão e da sua cruz. Essa semelhança com Cristo em tudo, nas provações, no sofrimento, na desolação, ao mesmo tempo aprofundando a união com Deus e a conformidade com Ele, é a verdadeira alegria. A alegria na mais fina ponta de nossa alma, como diz São Francisco de Sales. Ah, caros católicos, não nos enganemos. Isso é o céu na terra, preparando o céu da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.